Olá, pessoas! Muita paz para todos nós, mas não só muita paz, muito discernimento também, né? Sabermos discernir o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é ruim, né? Porque aprender a discernir é o caminho para aprender a sabedoria, né? Que já é uma coisa já num estágio superior. Então, comecemos com o discernimento para alcançarmos a sabedoria, ok? Um forte abraço a todos os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Eurípedes Barçanufo. E um forte abraço aos seguidores do Raciocínios Espíritas, do canal Raciocínios Espíritas. E assim, o tema que me traz hoje aqui nessa preleção é um tema assim bastante polêmico, né? Eu já vi assim, porque ele suscita muitas dúvidas, né? É um tema, acho que é o tema mais polêmico que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é justamente o capítulo 23, né? Moral estranha. E realmente, em se tratando de Jesus, é uma moral muito estranha, né? Porque ele fala em, pelo menos está escrito, né, que ele fala, está escrito em ódio, odiar, né? Então, assim, quem não odeia o seu pai ou sua mãe, sua mulher ou seus filhos, né, não pode ser meu discípulo. Isso aqui, o Evangelho começa com a passagem de Lucas, né? No capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33, né? Que ele fala realmente, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, nem mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, para ser de seu discípulo, mestre, Jesus, tem que odiar a minha família, pai, mãe, irmão, irmã. Aí realmente, esse é o mesmo Jesus que a gente conhece, o mesmo que fala honra teu pai e a tua mãe, né? Então a gente vê, né? Aí ele fala, e todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Com relação a carregar a cruz, aí está certo, né? Nós carregamos a nossa cruz, ou nossas cruzes, são os nossos compromissos perante a lei divina, né? Que a gente vai cumpri-los ao longo das encarnações. E assim, consequentemente, vamos crescer espiritualmente, né? Aí vai lá que seja. Mas o que isso tem a ver com odiar pai e mãe, né? E toda a família? E aí depois, em Mateus, né, no capítulo 10 de Mateus, fala assim, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele parece que Jesus está sugerindo aí uma ruptura total do discípulo, para ser discípulo dele, a ruptura total com a família. E não é só se afastar, não, tem que odiar. E aí, né? Allan Kardec vai argumentar em seguida que certas palavras são muito estranhas na boca de Jesus. E é verdade, né? E aí a argumentação de Kardec já alivia um pouco essa impressão inicial, né, dessa passagem polemicíssima que tem no Evangelho, né, no Evangelho canônico, vamos dizer assim. Então Kardec vai dizer assim, certas palavras, até ele fala até da possibilidade de não ter sido dita por Jesus, que foi um engano. Ele não fala que foi um engano de quem escreveu, ou seja, dos evangelistas, né? Não dá a entender isso aí. Isso aí é por minha conta, né? Se talvez o evangelista tenha ouvido erroneamente, anotou errado, né? Tem isso. Mas não, ele fala mais das traduções, né? Os escritos bíblicos, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, que é onde se encontra o Evangelho de Jesus, né? E tudo que se lhe equivale, como os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, né, encontrando no Novo Testamento, sofreu muitas traduções ao longo do tempo, e bastava que se errasse uma vez lá no passado
para esse erro desse continuidade nas traduções posteriores. Então, às vezes, um erro que foi feito numa tradução, que pode ter sido um erro sem querer, ou quem sabe até um erro proposital, já que as religiões, infelizmente, sempre foram usadas como objeto de poder, né? E o cristianismo, ainda que a doutrina do Cristo seja realmente de amor, de união, infelizmente o cristianismo não escapou disso, né? Como a gente sabe bem aí na história da cristandade na Terra. Então, há essa possibilidade, apesar de Kardec não falar especificamente isso, né? E algumas palavras também têm sentidos diferentes, né? Por exemplo, ele argumenta que a língua hebraica era muito pobre. Às vezes se usavam a mesma palavra, uma mesma expressão para diversas coisas, né? Nós aqui na língua portuguesa usamos uma mesma palavra ou expressão para duas ou mais coisas, né? A gente tem, né, a camisa manga de camisa, a manga fruta, que por tabela mangueira, tanto é o pé da manga, quanto é também a que dá o jato d'água. Então aí, por aí você vê, né? Palavras mesmas para coisas diferentes. Não só palavras, mas expressões também, né? E tem expressões que a gente usa que são idênticas, tanto para o bem ou para o mal. Aí a gente vai o tom que a gente fala a coisa. A gente fala a mesma palavra, a mesma expressão, a depender do tom ou do contexto que essa palavra ou expressão for proferida, aí vai ter o significado diferente, inclusive, né? Então, Kardec fala sobre essa questão da língua, da pobreza da língua hebraica, né? E tem uma nota de rodapé, pelo menos nessa tradução aqui que eu tenho, que fala, né, que o significado da palavra ódio, tanto no latim quanto no grego, não quer dizer odiar no sentido moderno, no sentido que a gente tem, odiar, mas sim amar menos. Que possivelmente é o sentido que está no Evangelho de João, né, o quarto Evangelho, que ele fala aqui assim: aquele que odeia sua vida neste mundo e a conserva para a vida, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Então, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. Então, o que ele quer dizer assim? Que nós devemos valorizar a vida espiritual acima da vida material. Então, a palavra ódio, nesse contexto que João está falando, não é o ódio como a gente tem, né? Que é essa coisa ruim, né? De odiar, de querer o mal, de fazer o mal. É simplesmente você dar mais importância à vida espiritual, é você dar menos importância à vida material, né? Então, odiar a vida. Então, deve ser nesse sentido, inclusive, que tem aqui nessa nota de rodapé, que, assim, odiar é amar menos, né? Então assim, nesse sentido, tem sentido. Então, eu vou dizer assim, a gente deve amar menos, né, as coisas da terra em função das coisas espirituais. Mesmo assim, ainda fica uma coisa, quer dizer, eu tenho que amar menos, eu quero minha evolução, mas eu tenho que amar menos o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né? Ainda fica sempre esse parêntese, vamos dizer assim. Mas, em tese, o fundo da doutrina de Jesus é sempre espiritual, né? Então, realmente, a questão das palavras muitas vezes atrapalham e dão más interpretações. É isso basicamente que Kardec diz aqui. Mas quando a gente vai na essência, a gente vê que o sentido é esse. Jamais Jesus vai sugerir que a gente odeie ou mesmo que ame menos os nossos entes queridos, em nenhuma circunstância. Nem para, você tem que amar mais a mim do que ao seu pai e a sua mãe. Imagine Jesus impondo uma coisa dessa, né? Isso aí ele estaria sendo uma pessoa até egóica, egocêntrica. Jesus, né, ser egocêntrico não tem o menor sentido, né? O doador por excelência de todos nós, né? O exemplo de humildade maior, né, que foi e é Jesus, né? Jamais ele expressaria isso. Então, assim, realmente houve uma má interpretação, uma má tradução, né? Má tradução, má interpretação, uma má contextualização também.
Mas o importante, aí vem o Espiritismo, né? Que vem tirar os véus, vem esclarecer o que ficou nebuloso com o cristianismo, né? Vem reiterar o que foi entendido e vem esclarecer o que ficou não entendido ou mal entendido, como é esse um dos casos. Que o fundo da doutrina de Jesus é sempre valorizar mais o ser espiritual do que o ser mundano material. Então é basicamente isso. O resto aí é interpretação, má tradução, má contextualização ou erro de escrita mesmo, né? Que são as possibilidades que Allan Kardec diz aqui. Bom, mas dentro desse conceito de moral estranha, pegando carona também nessa questão, né, de Jesus, vem mais outros ensinamentos dele que é muito parecido com estes primeiros, sobre odiar pai e mãe. É isso aqui, deixar pai e mãe, filho, deixar, abandonar. Então assim, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, né, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou deixar seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo, e terá por herança a vida eterna. Quer dizer, que é similar ao ódio pelo pai, a mãe e a família. Deixar para trás, largar eles para trás e seguir, né? Acho que fala Jesus aí, gente, não é deixar no sentido de deixar de amar. De jeito nenhum, que Jesus jamais sugeriria uma coisa dessa. Mas no sentido de não se apegar. Inclusive fiz uma live, né, com Casa do Coração de Maria, uma live pelo Instagram, e que diz assim, uma das grandes dificuldades quando o espírito desencarna é o apego. Mas não é o apego às coisas materiais. É um problema também a pessoa se apegar, ficar apegada a seu cofre que está cheio de dinheiro lá, meu dinheiro, mesmo depois desencarnado. É um problema? É. Mas o pior apego é às pessoas. O espírito não fica em paz desencarnado, aí está apegado a uma pessoa querida. Isso é pior por quê? Porque ele causa perturbação na pessoa e a pessoa acaba devolvendo essa perturbação para ele. Fica um ciclo. Então isso é muito mais preocupante e desastroso do que um apego a uma questão material, né? Então, assim, eu acho que nessa questão aqui, né, do deixar pai, mãe e filho, ele está falando sobre desapego. Se for necessário, nós temos que realmente desapegar. Uma das coisas é o desencarne, né? Se a gente desencarnar, nós temos que desapegar dos nossos entes queridos. Não é deixar de amar, não é abandonar, é desapegar energeticamente para não causar perturbação. E a doutrina espírita nos dá esse conhecimento que podemos estar com eles, desde que a gente esteja com a mente equilibrada, podemos visitá-los, podemos até, se tivermos condições, ajudá-los espiritualmente, se tivermos condições. E a certeza de que um dia eles também vão para lá, para que nos encontremos de novo, de fato. Ok? Então é o desapego para não gerar até processos obsessivos por conta de, imagine, amor causa obsessão, não é o amor, é o apego. Então uma das coisas é isso. Então há outras situações também, né, na vida que são necessários que a gente desapegue da família, né? Que são necessários que a gente desapegue da família para fazer alguma tarefa. E provavelmente algumas situações específicas de alguns dos seus discípulos tiveram que fazer, infelizmente, esse desapego para que a tarefa pudesse ser feita. Pedro, né? Simão Pedro foi um deles que realmente se afastou fisicamente da família para poder seguir com Jesus. Mas a família não ficou lá abandonada, desamparada, não. É óbvio que a gente não sabe bem essa história esmiuçada, mas Pedro jamais deixaria a família, que foi um afastamento temporário, se a família estivesse à míngua, né? Então, é algo assim, realmente a necessidade, né, de acompanhar Jesus o fez se afastar fisicamente, temporariamente da família, né?
Depois ele se reúne de novo com a família e com certeza não deve ter deixado a família à míngua, né? Acredito certamente que não, mesmo porque Jesus jamais pediria para alguém: venha me seguir e largue sua família à míngua aí. Então não é isso, né? Então muitas vezes é necessário esse desapego. Quando a pessoa vai para a guerra mesmo, né? Não tem jeito, quer dizer, o serviço militar é obrigatório. Então, você é convocado, você tem que ir para a guerra. Então, você vai para o campo de batalha, infelizmente, ou você foge e vira um desertor, ou você vai para a guerra. Se você fugir e virar um desertor, você também, obrigatoriamente, vai ter que se afastar da família, né? Vai ter que desapegar, né? Aí são situações de imposições da vida, né? Infelizmente, imposições de coisas da vida física, material, que nos impõem, né? E é uma coisa tão terrível como a guerra, a gente não sabe se vai voltar, né? Ou você vai voltar inteiro, né? Então, assim, quantas pessoas às vezes têm que sair para seguir a vida, que conseguem uma oportunidade em outro país, uma oportunidade de estudar, de trabalhar em outro país, de crescer. Pô, não vou não, porque eu estou apegado aqui a meu... Não é bem assim, a pessoa vai, né? E vai para outro país, e ainda mais hoje, né, que a tecnologia continua falando com a família por essas tecnologias, né? Mas mesmo quando não existiam essas tecnologias, a pessoa ia e seguia. Cada um tem que seguir o seu caminho. De repente, o caminho de cada um pode ser fisicamente longe da família, né? Para buscar outras oportunidades em outras cidades, em outros países e tudo mais. Nem por isso deixa de amar a família. Realmente é uma contingência da pessoa, se a pessoa quiser seguir o seu objetivo, né? Muitas vezes por questão de trabalho, por questão de estudo, e por aí vai. Mas não é um abandono, né? Quantas pessoas, gente, no sertão nordestino, teve que deixar seres queridos para trás e partir para a cidade para conseguir uma oportunidade, porque lá estava passando fome, lá no sertão. E aí tiveram que seguir, né? Infelizmente, deixar para trás o pai e a mãe, mesmo porque eles até eram um peso dentro de casa para o pai e a mãe, porque não tinha comida para todo mundo, então ele vai. E muitas vezes, quando consegue se dar bem, manda algum dinheiro para o pai e para a mãe, tal, quando é um filho zeloso, quando consegue também ganhar o suficiente para fazer isso, né? Então são situações, gente, que realmente a gente acaba deixando a família, e não é por ruindade, não é por falta de amor. Então, tá, exemplos aqui realmente de discípulos, os próprios apóstolos, o próprio Simão Pedro, que tiveram que temporariamente afastar-se fisicamente da família para dar seguimento à tarefa junto à propagação do cristianismo, entendeu? Então, assim, só que o texto descrito dessa forma soa como uma coisa até agressiva, né? Mas é que tá, é a forma da escrita, ou não foi escrito assim, foram as traduções que deturparam e escreveu assim, dessa forma, parecendo que tem que abandonar tudo mesmo, para evoluir comigo, eu sou Cristo, para evoluir comigo, para conseguir a vida feliz, a vida eterna, tem que abandonar todo mundo. Não é bem assim, né? E o texto, quando a gente lê a princípio, né, quando a gente não faz uma leitura muito cuidadosa, a gente a princípio parece que é isso. Mas aí, como Kardec já argumentou, vem muito da questão da tradução, ou então da pobreza de palavras, essa coisa toda. Mas o mais importante é que hoje o Espiritismo nos ensina o fundo verdadeiro de cada ensinamento, que é o fundo espiritual. Ou seja, as conquistas espirituais estão sempre acima de qualquer coisa nesse mundo. E quando nós conseguimos conquistas espirituais, claro que a gente não vai odiar nem abandonar os nossos pais, nossos entes queridos. Muito pelo contrário, né? Mas às vezes temos que desapegar da presença física, temporariamente, para realizar a tarefa, como foi o caso aqui de alguns apóstolos e discípulos, né? E por aí vai. Então é como Kardec diz aqui, ó, sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este, abre aspas, os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, né? Porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação, né? Se renuncia, se desapega temporariamente, né? E por aí vai. Então, mas é bem polêmico. Acho que assim é um capítulo, né? São ensinamentos
que dá um sacodezinho na gente, né? Veja o exemplo do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo, quem lê o livro Paulo e Estevão. Paulo, ele era do Sinédrio, era doutor do Sinédrio, né? Lá, líder judeu, inclusive era Saulo de Tarso, né? Perseguia cristãos e tudo mais. Depois da visão de Damasco, acaba por se converter e vira um dos maiores propagadores do cristianismo no mundo, né? Que ele sai ali daquela região, vai até a Grécia, quer dizer, ele vai mais longe, né? Vai a Roma. E um dia ele vai visitar o pai dele, né? E quando ele chega na porta, o pai dele o renega, chega até a cuspir nele. E aí ele descreve, é descrito no livro, Emmanuel descreve, né? Que para Paulo, nesse momento, essa reação do pai dele doeu muito mais do que até os açoites que ele recebeu, as pedradas, as pancadas que ele recebeu, né? Pedradas, açoites, agressões de toda forma, mas esse desprezo do pai dele doeu muito mais, porque o pai dele, claro, né, um judeu do Sinédrio orgulhoso, aceitar que o filho dele, que era o orgulho dele, né, era o doutor da lei do Sinédrio, se converteu à doutrina do Nazareno, né, que eles falavam Nazareno com desprezo, como uma coisa inferior, né? E Paulo se sentiu muito triste, mas nem por isso voltou atrás. Ficou triste realmente, que ele amava muito o pai, né? Amava, mas teve que se afastar do pai nessa encarnação, né? Porque ele não podia, a contrariedade do pai dele, não podia fazer com que ele renunciasse o Cristo, renunciasse Jesus, renunciasse o cristianismo. Isso ele não ia fazer e não fez. Então teve que renunciar à companhia familiar, né? Do pai, da mãe, dos familiares em geral, mas assim, o momento bem crítico mesmo, bem triste, foi esse encontro dele com o pai dele, né? Então, aí é um caso realmente que infelizmente há uma separação, um afastamento do pai e da mãe, né? Mas por conta realmente de um conflito que naquele momento não dava para ser equacionado. Tenho certeza que depois esse conflito foi equacionado entre esses dois espíritos, né? Porque a verdade chega para todos, tinha chegado para Paulo naquele momento, mas não tinha chegado para o pai dele ainda, né? Então, bem uma coisa clara, né? Isso aí não só entra essa questão do deixar pai e mãe, né? Ou do amar menos, né, o odiar, entre aspas, mas entra também na questão que também está nesse capítulo, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, né, porque também é outra coisa bem estranha, né, saindo da boca de Jesus, né, dizer assim, né, eu não vim trazer a paz sobre a terra. Como assim? O príncipe da paz não veio trazer a paz sobre a terra? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vixe Maria, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, está até sogra na história, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Falei, gente, Jesus veio fazer isso? Ele não veio fazer isso, claro, mas Jesus sabia que isso aconteceria por causa do endurecimento dos corações das pessoas, que haveriam esses tipos de separações, como houve no caso aqui, como eu comentei, com Paulo de Tarso e a sua família, em especial seu pai, né? Porque toda ideia nova, grandiosa, sempre traz opositores. Por quê? Porque aqueles preferem ficar aferrados às velhas ideias porque são confortáveis. Como os fariseus da época de Jesus, né, iam abrir mão do seu poder, do seu conforto, de tudo, para aceitar uma doutrina como a de Jesus, onde todos são irmãos, todos são iguais perante Deus. Eles orgulhosos, né, cheios de autoridade, se colocando sempre acima dos outros, como é que eles iam aceitar uma coisa dessa? Kardec argumenta aqui que lá no fundo eles sabem a verdade, porque todos nós procedemos do plano espiritual, mas só que o orgulho e aquela coisa de não perder o privilégio, o poder, abafa essa verdade do espírito. E eles negam e chegam até a agredir e a matar
quem leva essa verdade para eles, né? Aí o exemplo Jesus e todos os outros apóstolos, todos os outros mártires, né? Que foram mártires justamente porque foram martirizados, foram mortos por causa das ideias espirituais que realmente fazia com que os orgulhosos saíssem da sua zona de conforto, né? Então, tudo muito a ver com poder, né? Mas o poder temporal, né? Poder temporal que quando desencarna, acaba, né? Então, assim, isso aí, uma coisa que não resta dúvida, né? Com relação a essa parte, né, desse ensinamento de Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer a espada, porque Jesus sabia, conhecendo bem a humanidade, né, aqui do planeta Terra, que infelizmente isso aconteceria. É isso? Inclusive Kardec ele faz aqui uma dissertação bem longa mesmo, né, de 4 páginas, sobre essa questão do que veio a se tornar o cristianismo no mundo, né? Assim, todas as coisas ruins que aconteceram em meios ditos cristãos foi culpa do Cristo? Não, porque o Cristo deu a sua doutrina toda de amor, toda de realmente de união. Cada um que pegou a doutrina do Cristo e adaptou, né? Adaptou às suas conveniências, né? Adaptar as conveniências, as suas formas de poder, né? Adaptou aos seus orgulhos, né? Às suas vaidades. Por isso que mesmo as religiões cristãs, né? Os líderes, os adeptos, todos se cercaram. Todos não, né? Claro que todos não, pelo amor de Deus, né? Mas muitos, né? Somente os líderes se cercaram de uma autoridade ilusória, de uma vaidade ilusória, né? E isso temos até hoje, infelizmente. Isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa do passado e do presente. E gostaria muito que não fosse mais do futuro, sinceramente. Mas isso aí, até que futuro essa situação vai durar, Deus é que sabe. Mas a realidade é que o Espiritismo veio mostrar, né, veio resgatar o cristianismo na sua forma primitiva, como Jesus deixou, com a sua essência verdadeira, sem essas deturpações que a história da cristandade foi enxertando nas ideias do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, né? Foi enxertando no cristianismo, né? Porque na verdade a essência real é espiritual, não tem nada a ver com autoridades, exercício de autoridade aqui na Terra, nem nada a ver com nenhum ser melhor do que o outro, nada disso, né? Isso Jesus é o exemplo de humildade por excelência, né? Não teria o menor sentido. Então o Espiritismo vem resgatar essa questão, né? Para que pelo menos entre os espíritas vigore a paz e não a espada, a divisão, né? E assim é que é, né, amigos espíritas? Deveria, né? Deveria. Se não é, deveria, né? Então, será que mesmo no meio espírita, de todos aqueles que receberam, né, nós que recebemos as luzes espíritas, ainda estamos fazendo do cristianismo um motivo de divisão, de usar a espada? É natural que nós passemos por algumas divisões, porque os outros não aceitam, que outras pessoas promovam por não nos aceitar espíritas, mas nós, enquanto espíritas, promover a divisão, primeiro, entre nós mesmos espíritas e entre nós os espíritas com os não espíritas, essa que é a questão, né? Porque a gente vê no meio espírita, entre os espíritas, muita divisão, muita picuinha, muita, sabe, implicância, tanta raiva, inclusive, né? As pessoas trabalhando na seara, nos trabalhos espíritas, é um negócio assim. E entre os espíritas e os não espíritas, porque o espírita, né, alguns espíritas, infelizmente, né, querem, por terem o conhecimento espírita, querem se botar acima dos outros, porque eu tenho conhecimento superior e os outros conhecimentos são todos inferiores, quer se colocar acima dos outros. Gente, o espiritismo não é algo que a gente conhece para nos fazer ser melhor do que os outros, e sim melhor para os outros. Porque se o espiritismo é o cristianismo redivivo, na sua essência, na sua forma primitiva,
É isso que o cristianismo primitivo diz, o cristianismo puro. É que nós somos cristãos, espíritas, para sermos melhores para os outros e não melhores do que os outros, né? Então, ainda entristece muito ver nas fileiras espíritas a divisão, a, entre aspas, espada, não é? Já não deveria, já que buscamos, repito, o cristianismo na sua essência, o cristianismo primitivo. Então, gente, às vezes essa risada sai é mais nervoso do que propriamente achar graça, né? Porque é realmente uma situação complicada. Posso dizer que eu, inclusive na minha experiência, não tive nenhum conflito em casa, por exemplo, por ser espírita, não. Óbvio que ninguém foi contra eu ser espírita, mas também não foram a favor, né? Também não incentivaram. Eu sou assim de família católica, tradicionalmente católica. Não houve assim, não houve um incentivo, né? O mesmo incentivo quando a gente entra na faculdade. Eu fazer faculdade. Vá fazer faculdade. Você é espírita, vou frequentar o centro espírita. Vai, tem certeza? Tal. Então não houve incentivo, né? Posso dizer, mas tudo bem, mas também não houve nenhuma atitude contra eu ser espírita, né? Eu fazer parte das lides espíritas, né? Mas há outras pessoas que já têm, né? Resistência em casa. Eu conheci mesmo um grande amigo meu, né? Que ele frequentava a juventude, né? Lá do Paulo Estevão, e que o pai dele fazia oposição frontal a ele, dele não frequentar o centro espírita, não ir para a JEP, né? A Juventude Espírita Paulo Estevão, não ir porque não queria, porque tal, e essa coisa, você não vai mais para o centro, e ele até, imagine, fugia de casa para ir para o centro, né? Que bom, se fugir de casa, pelo menos era para uma coisa boa, ir lá para a juventude. Ele é espírita até hoje, né? Adulto. Então, teve gente que já teve dificuldades, né, diferenciadas da minha, mas isso aí, gente, não é nada, né? Olha o que Paulo de Tarso passou, olha o que tantos outros passam, né, com relação a isso, né? Essa divisão, essa questão toda, né? Mas é isso. Eu queria também comentar outra parte aqui do capítulo, né, que até antes dessa parte eu vim trazer a paz mais a divisão, que é assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Isso aí porque Jesus fala para um interessado que quer seguir, faz, então me segue. Ele aí primeiro não deixou eu ir lá enterrar o meu pai. Aí Jesus fala: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quer dizer, então aí causa aquele outro impacto, quer dizer, a gente deve negligenciar o funeral e o sepultamento do nosso pai ou de quem quer que seja da nossa família, nossa mãe, ou até mesmo de uma pessoa querida que não seja da família, um amigo, sei lá, né? A gente deve negligenciar isso aí, né? Em função das questões espirituais. Óbvio que aí, né, é mais um exagero de linguagem. É como se diz, deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos, é mais um exagero de linguagem, né? Que é para impactar mesmo, né? E para nos dar uma lição bem firme sobre que é mais importante, a vida verdadeira é a vida espiritual. Isso aí Jesus está fazendo claramente um comparativo. E quem está encarnado é que é o morto, né? Eu estava no trabalho mediúnico e um espírito se manifestou, né? Um espírito perturbado, né? E falou assim: vocês estão pensando o quê? Vocês é que são os mortos. Vocês estão aí mergulhados na carne, com os sentidos de vocês limitados e ficam chamando a mim e aos outros aqui de morto. Não, eu sou vivo, nós aqui somos vivos, estamos na vida, vocês aqui estão mortos aí, mergulhados na carne, inconscientes de muita coisa. É verdade. Mesmo dentro da perturbação dele, da raiva que ele estava nessa comunicação mediúnica, né? Ele disse a verdade realmente. Então, acho que Jesus fala assim: deixar os mortos, quer dizer, deixar as coisas materiais, né, em segundo plano em relação às coisas espirituais. É óbvio que Jesus jamais vai dizer para alguém: largue seu pai para lá, faz o quê? Pega o corpo, joga num saco plástico, joga fora? Então joga no mar? Ou então, claro que não, né? Jesus jamais ia propagar uma anarquia dessa, né? Com certeza que não, né? Simplesmente ele queria dar mais uma lição de que a vida espiritual
é muito mais importante e que a vida material, e que a vida espiritual é que é a verdadeira vida. Quando estamos vivendo a vida do espírito é que estamos vivos, né? E que está na carne, que é uma espécie de, entre aspas, morte, porque realmente nós temos nossos sentidos todos limitados, né? A nossa memória, até o nosso intelecto, né? Muita coisa que a gente até provavelmente assim eu seja mais inteligente desencarnado do que encarnado, porque muita coisa do meu intelecto que eu conquistei pode ter sido abafado nesse meu momento de encarnação por uma necessidade mesmo, para eu desempenhar determinadas tarefas que eu não desempenharia se eu viesse com esse intelecto privilegiado, né? Então, de certa forma, é um abafamento das nossas capacidades a encarnação. Por isso, né, estamos, entre aspas, mortos quando estamos encarnados, né? Então, Kardec, ele vai explicar aqui, eu vou só ler um trechozinho rapidinho. A vida espiritual com efeito é a verdadeira vida, né? Kardeczinho. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, olha aí, tá vendo? Comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual, né? O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Então, tá aí bem claro, então, a essência desse ensinamento de Jesus, né? Apesar do exagero, pode ser que ele não tenha dito exatamente assim, né? Mas aí as traduções e tudo mais, mas a essência verdadeira está aqui Kardec nos apresentando, em falando que a vida espiritual é a vida, né, plena e que a vida física, né, onde o espírito é encarcerado, é uma espécie de morte, vamos dizer assim. E esse espírito que eu falei aqui, do trabalho mediúnico, mesmo nos acessos raivosos dele, acabou dizendo essa verdade, né, concretizando o ensinamento evangélico. Então, gente, quando a gente para estudar, para interpretar com o devido cuidado, né, para realmente buscar o sentido real das coisas, o sentido espiritual, né, desses ensinamentos, a moral deixa de ser tão estranha, ela já fica pelo menos estranha, né? Se não perder totalmente, para mim perdeu totalmente, depois que eu realmente li o capítulo e procurei entender, ela já deixou de ser estranha para mim, né? Realmente a gente vê que é uma questão de linguagem, de tradução e tal. Já deixou de ser estranha para mim. Mas que pelo menos, se não deixar totalmente de ser estranha, que fique pelo menos estranha, né? Pelo menos, ó, com eco, né? Que fique pelo menos estranha essa moral. Porque, na verdade, faz parte do ensinamento de Jesus, que sempre busca o fundo espiritual, né? Da vida verdadeira, da nossa verdadeira essência, de espíritos imortais e que estamos vivendo uma experiência no corpo físico para fins evolutivos, né? Finalidade evolutiva, que é a grande finalidade de todos nós, meus irmãos, né? É isso aí. Então, conclama a todos, né? A todos, depois desse vídeo, quem viu aí, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir aí no capítulo 23, Moral Estranha, e dar uma lida, mais uma lida, devagar, com cuidado, procurando entender, procurando beber dessa fonte e procurar realmente entendendo a essência desse ensinamento de Jesus, que também, como todos os outros, é muito enriquecedor, nos enriquece de sobremaneira, né? E que, assim, coisas estranhas, como essa moral estranha, que sempre nos suscite a procurar saber, né? A procurar entender, né? Para que, como eu disse no início do vídeo, né? Depois que eu disse muita paz, eu disse muito discernimento. Então, temos que desenvolver o nosso discernimento para interpretar corretamente uma questão como essa da moral estranha, né? Porque o bom discernimento nos faz crescer, né? E nos ajuda a chegar em algo superior, que é a sabedoria. Para a pessoa que já é dotada de sabedoria, essa moral não é nada estranha, ela perde toda a estranheza, né? Porque já entende que por trás das palavras, por trás até de um possível erro de tradução,
toda essa coisa que Kardec argumentou está a essência espiritual. Ela ainda é estranha para nós, que temos ainda dificuldade para entender as coisas meramente espirituais, mas que ela se torne cada vez menos estranha, né? Que a moral de Jesus possa ser cada vez mais presente na nossa vida, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, né? Dentro da condição de cada um, dentro da condição evolutiva de cada um, né? Cada um faz aquilo que lhe é possível fazer, cada um anda de acordo com o alcance das pernas, né? Então, dentro do alcance de cada um, do alcance evolutivo de cada um, que essa moral de Jesus faça cada vez mais parte de todos nós e fique cada vez menos estranha, e fique cada vez mais presente e mais ativa, né? E mais, vamos dizer assim, buscando uma palavra assim, que ela fique cada vez mais intrínseca. Olha que palavra, intrínseca a todos nós. Ok, meus irmãos, mas não fiquem só com as palavras de Ricardo Dibbe, né? Vão também ler o capítulo, vão também fazer as suas próprias análises, suas próprias reflexões, né? Para alcançar o discernimento e, quem sabe, logo, logo, a sabedoria. Ok, meus irmãos? Então, encerrando por aqui mais essa preleção, a todos que ficaram, né, até o final desse vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.